Queridos irmãos, queridas irmãs, vídeo 413, capítulo 7 da bicorporiedade e da transfiguração. Ainda nos encontramos tratando a respeito do tema bicorporiedade e da transfiguração, porque a pessoa precisa saber o que significa bicorporiedade e também transfiguração. Porque nós não podemos assim ser negligentes ao ponto de deixar de lado o tema e partir, né? Não, isso não é estudo. Aqui o negócio aqui é carne no pescoço mesmo. É carne de pescoço mesmo. Por isso, se você está nos acompanhando, você pode pensar, é um jeito seu. Você pode pensar horrores a respeito do que eu estou dizendo aqui, mas eu pedi para você, com todo respeito, anotar aí, questão 109, o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Foi quando nós dissemos que ele não é o princípio. Nele é que encontra-se todos os elementos que dá ao processo de todas as manifestações. Então você entende que tudo que nós estamos tratando aqui, principalmente no vídeo 412, né, anterior a esse, tudo o perispírito encontra-se ali mesclado. Se não a existência do perispírito, nada aconteceria e nada acontece. Nada. No nível evolutivo qual nós nos encontramos. Agora, noutros níveis mais elevados, aí nós não podemos dizer, porque não sabemos como existe esse termo, não sabemos nem quando nem como vive, nem onde e nem como vive os anjos. É lógico que esse termo é mitológico. Não sabemos nem onde e nem como vive os anjos. Então, nós não vamos tratar de assunto que nós desconhecemos. Mas esse você conhece? Oxi! Se for para ficar aqui 50 vídeos falando só da bicorporiedade, da transfiguração, primeiro, para depois... eu ainda não falei da transfiguração. Nós não vamos falar da transfiguração ainda. Então você entendeu que existe espíritos tão evoluídos, mas tão evoluídos, que não chegaram ainda sequer, e são termos pejorativos meus, mas por falta de outros termos, que não chegaram nem à unhinha do pezinho do Cristo. Mas olha, só de ser a unha do Cristo, ei, mas é evoluído demais. Gente do céu. Sabe por quê? Porque nós não somos ainda um poro da unha do Cristo. Nós ainda não somos. Nós somos um projeto de um poro da unha do pé do Cristo. Na história, para você entender. Nós somos seres importantes, mas nós não podemos nos gabar. Você entendeu? Nada de nos ostentar. Para que ostentar? Né?
Padre Fábio de Mello ainda fala uma coisa, acho que eu não vou conseguir me lembrar, mas o Padre Fábio de Mello, ele fala numa palestra dele, um espírito muito evoluído, Padre Fábio de Mello. Então, ele fala que ele jamais adoraria imagens. Porque adorar imagens é assumir a idolatria. Olha só, hein? Dito por Padre Fábio de Mello. É assumir a idolatria. E nós não podemos assumir a idolatria e sermos idólatras. Nós não podemos. Nós não podemos idolatrar ninguém. Nós não podemos permitirmos ser idolatrado. Eu não permito. Eu não permito ser idolatrado. E eu também não idolatro ninguém. Mas nós temos que idolatrar Deus, idolatrar Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, o professor Eurípides Bezerra de Menezes. Que? Vai idolatrar esses seres para você ver se eles admitem. Esses é que não admite ser idolatrado. Esses seres é que não admite. Essa idolatria está relacionado à hipocrisia, à inferioridade, à pobreza de espírito. O pobre de espírito é que idolatra. E esse processo de idolatrar está relacionado à barganha. Eu vou agradar esse santo, porque assim eu serei visto no céu mitológico. Então, mas existem seres tão evoluídos, mas tão evoluídos, que vamos pensar, que ainda não é uma unhinha do Cristo, em matéria de evolução, que eles, onde eles estão, o eu, eles podem enviar o seu perispírito visível, tangível, a todo e qualquer estado, a todo e qualquer país. E esse perispírito visível e tangível, ele pode realizar grandes obras obedecendo o comando central do eu. Mas não só um perispírito, milhares. Até esse espírito chegar ao ponto, ao nível de expansão, porque nós temos que raciocinar algo. Muitos seres dizem, na doutrina dos espíritos está assim, mas nós temos que separar o joio do trigo. Muitos seres, inclusive na doutrina espírita, está dessa forma, que o ser, um dia, ele evolui tanto que ele perde a sua forma. Primeiro ele entra no estado de diáfano, depois ele perde a tua forma. Seres nenhum perde a forma. Não. Seres nenhum se tornam diáfano. Pelo amor de Deus, Luiz.
Você está ficando doido. Nós temos como provar no livro dos Espíritos a você, Luiz. O que eu quero tentar mostrar é que não são esses seres que se tornam invisível, perdem a forma. Nós, no nível evolutivo primitivo que nos encontramos, é que os perdemos de vista na evolução, porque é natural que um espírito, que nós o conhecemos aqui no planeta Terra, a partir do momento que ele se transfere para o planeta Júpiter, ele vai adentrar uma outra dimensão. E nós temos capacidade para, no nível que nos encontramos, nós temos capacidade para enxergar a dimensão que ele lá em Júpiter se encontra, que lá em Marte ele se encontra, que lá em Saturno ele se encontra. A Lua é habitada. Nós temos condições de enxergar os seres que lá habitam. Os nossos oceanos aqui na Terra são habitados por seres mais evoluídos que nós, dito por Chico Xavier. Nós temos condições de enxergá-los. Então, para nós, esses seres todos perderam a forma para nós. Eles encontram no estado de diáfanos. Você conseguiu entender? Mas quando você evoluir e que você for lá para o planeta Júpiter, você vai deparar com ele. Você vai deparar com ele. Você vai bater os olhos nele e você vai reconhecer: "Oh, Luiz Antônio! Ué, mas lá na Terra todos haviam dito que você tinha perdido a forma, que você evoluiu e que perdeu a forma. Mas aqui você tem forma." Não, meu filho, presta atenção. Eu perdi a forma, aquele nível evolutivo qual lá nós nos encontrávamos. Eu perdi aquela forma lá. Porque o eu não perde a forma. Eu perdi aquela forma para adentrar a esta forma aqui. Então, eu perdi aquela forma que no processo diáfano, de acordo, eu adentrei a esta nova dimensão aqui de Júpiter, de Saturno, de Marte. Então você está me vendo? Estou. Então, vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos que eu vou evoluir e vou me transferir para uma outra dimensão. Aí todos vocês aqui, inclusive você vai dizer assim: "Nossa, perdeu a forma." Mas não é que eu perdi a forma, meu filho. É que eu me tornei tão diáfano que, incompatível ao nível evolutivo de todos nós aqui neste nível, adentrei outra dimensão. Então essa forma é compatível à próxima dimensão. Lá eu vou conquistar uma forma compatível a outra dimensão, a outra dimensão, a outra dimensão, por toda a eternidade. O eu não perde a forma. Mesmo quando se expande,
mesmo quando se irradia, ele não perde a forma. Tanto é que ele tem controle sobre todas as tuas centelhas, que são considerados números inimagináveis ou inimaginável de células que ele pode direcionar aonde ele quer, tornando-as visível, tornando-as tangível, graças à sua evolução. Observe só para você ver que tema facinho, gostoso. É a mesma coisa de tirar pirulito da boca de criança. Agora, não vai dar para a gente tratar mais desse assunto, porque senão as pessoas vão achar que fica cansativo, né? Porque até agora já vai para 2 vídeos falando só da bicorporeidade. Agora nós vamos começar da transfiguração. Nós não vamos partir para aparições dos espíritos de pessoas vivas, não. Sem falar da transfiguração, né? Então, a transfiguração deve-se também 100% ao perispírito, a todos os elementos os quais o perispírito possui. Existe transfigurações só, gente, que vou usar esse termo, esses fenômenos espíritas, bicorporeidade, transfiguração, quase sempre, vamos pensar assim, de cada 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, de cada 8 bi, existe umas 5, 10 pessoas só com estas faculdades. Olha que chique. 8 bi. Umas 5, 6 pessoas só que possuem essas faculdades de transfiguração e de bicorporeidade. Isso é tão raro, gente, que é mais fácil você achar uma pedra de diamante de 1000 quilos do que achar um médium com estas faculdades. Eu sou médium de transfiguração. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque transfiguração, você vai entender o que significa. Por isso que aqui a gente tenta explicar para que desapareça ou pelo menos desmascare alguns charlatões que estão por aí. Eu sou médium de bicorporeidade. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Porque aqui, quando nós começamos o livro dos médiuns, no esmiuçamento, dissemos aqui, muitas pessoas poderão não ficar satisfeitas com os comentários tecidos aqui. Porque não é questão que eu não tenho papa na língua, não. Acontece que eu não sou hipócrita. Eu não sou omisso. Eu não sou antagonista do espiritismo. Eu não tenho a cauda presa com ninguém. E em matéria de espiritismo, a maior caridade que nós podemos fazer em prol do espiritismo é a divulgação do mesmo. Nós temos que divulgar essa doutrina. Nós temos que procurar mostrar o que é certo e o que é errado, porque
Da mesma forma, escreva isso aí. Da mesma forma como deturparam o cristianismo há 2.000 anos atrás, estão deturpando o espiritismo no mundo, principalmente no Brasil. É óbvio que não deturpa a sua moral, mas 97% são pseudos, porque começaram pelo lado da prática. E pelo fato de ter começado pelo lado da prática, tá esse esoterismo, tá os exóticos, o misticismo, o charlatanismo, a mistificação, tá tudo. Então, eu vou falar mesmo. Saia fora desses charlatões. É inadmissível ter em mãos uma literatura tão farta e permitir ser mistificado. Você ainda vai ouvir coisas aqui no Livro dos Médiuns para frente, mais adiante, que você vai pensar assim, fala, meu Deus do céu, o Luiz não tem um pingo de amor na vida. Física, não. Não tenho um pingo de amor na vida física. Eu não tenho cauda presa com ninguém na terra. Meus filhos já estão todos desmamados. Eu me encontro na terra sozinho, com o amparo dos bons espíritos. Eu não tenho que me preocupar em comprar uma madeira para essa criança, para aquela criança. Então, como eu já disse várias vezes, eu já sou casado. Eu sou casado com Jesus, com Deus, com Jesus, com a mediunidade, com a humanidade. Então isso basta. Isso quer dizer o quê? Que eu sou comprometido já. Eu sou comprometido. Eu não estou comprometido. Eu sou. E sendo comprometido, fiel até o fim. Se quiser prender, prendam. Se quiser falar mal, fale. Se quiser descer a lenha em mim, desça a lenha. Eu não sou melhor que o Cristo. Eu não sou melhor que o Cristo. Oxe! O que me fortalece são as pedradas, são as pancadas. Porque quanto mais pedrada eu recebo, quanto mais pancada eu recebo, mais dor eu sinto. E quanto mais dor eu sinto, mais remédio eu tomo. E quanto mais remédio eu tomo, mais eu me fortaleço na fé em Deus e em Jesus. Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar da transfiguração. Por mais que não tratamos ainda tudo da bicorporiedade. Não tratamos ainda não. Mas acho que já tá bom, né? 2 vídeos com relação à bicorporiedade já tá bom. Vamos agora para o próximo, que nós vamos tratar da transfiguração, para você ver mais ou menos como funciona a transfiguração. Porque fala em transfiguração, a pessoa fala assim, mas o que é transfiguração? Será que é a pessoa que vai lá em frente ao espelho e se pinta? Porque isso é transfigurar, né? A
pessoa entra lá no toalete, passa um batom, passa, né? Penteia o cabelo e fala, nossa, que transfiguração, hein? Que mudança. Mas será que é isso? Vamos para o próximo vídeo.